Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão bem básica sobre verbo, mas muito importante também, tá? O nosso primeiro passo é saber o que é um verbo, né? É uma classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tem que estar bem claro em nossa mente o que é uma ação, o que é um estado e o que é um fenômeno da natureza. Então, nós sempre falamos assim, ó, a ação. A ação, pensam, gostando ou não, numa música de funk, né? Você chega, pega, dança, baixa, sobe, né? É cheio de ação. Ação de correr, de dançar, de pular, de jogar. Já os verbos que indicam estado é o ser, é o estar, é o ficar, é o permanecer. Porque eu vou falar assim: eu estou cansado. Então eu estou indicando este verbo, ele indica o estado de estar cansado, é o meu estado. Só que tem que estar bem claro que a palavra estou que é o verbo e não a palavra cansado. E o fenômeno da natureza é muito fácil também, né? Chover, nevar, garoar, né? São os fenômenos da natureza. Bom, os verbos, eles se classificam em os verbos principais ou os verbos auxiliares, quando nós vamos ter uma locução verbal dentro da frase, verbos de ação, verbos de ligação, que são os nossos verbos que indicam o estado, que eu falei antes, o ser, o estar, o verbo regular, irregular, defectivo, pronominal, transitivo e intransitivo. Vejam os exemplos aqui. Abra imediatamente a boca. Vejam, eu tenho o verbo aqui, abra. O que este abra está indicando, né? Uma ação de abrir. Se eu fosse rico, viajaria muito. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Ó, fosse, viajaria, são verbos de ação, estão indicando ação. Viajaria é uma ação, sim. Fosse é um estado, são verbos regular, são verbos defectivo. Isso que nós vamos aprender. Precisamos todos comer e beber. As crianças têm brincado, ó. Você tem dois verbos junto, você tem uma locução verbal. Você tem um verbo principal, você tem um verbo auxiliar, né? Então, são muitos detalhes sobre o verbo. Os verbos são palavras que exprimem ações, estados ou qualidades, situando-os no tempo. No tempo. Então, uma novidade aqui que nós temos que ver quais são esses tempos verbais. É a palavra mais variável de todas. Varia em pessoa. Quem são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que tempo? Quais são os tempos? Presente, passado e futuro? É assim que nós aprendemos lá na infância, né? Mas esse passado, como se chama? Pretérito, né? O que é esse número singular e plural? O que é esse modo? Modo indicativo, imperativo, subjuntivo. O que é essa voz passiva, voz ativa? Então vejam quantos conhecimentos o verbo nos pede, né? É necessário que nós saibamos tanto o que é um verbo, temos que saber as pessoas do discurso, os tempos verbais, os números, os modos verbais, as vozes verbais, né? Então, é bastante conteúdo,
é bastante conhecimento que está envolvido. Então, as subclasses dos verbos, ó. Os verbos intransitivos é aqueles que têm sentido completo, tá? Se tem sentido completo, eu não preciso de complemento. Então, as crianças brincam. Ponto. Acabou. Eu preciso dizer do que essas crianças estão brincando? Estão brincando com alguma coisa? Eu não preciso. Eu posso dizer para vocês. Eu poderia dizer: as crianças brincam com a mangueira de água no verão para acalmar o seu calor. Poderia colocar mais informações aqui. Mas é necessário? Não, não é necessário, porque está com sentido completo, tá? Então, mas tem verbos que precisam de um complemento. Esses verbos são os verbos transitivos, que precisam. E daí nós temos os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Que os diretos, eles precisam geralmente de um complemento direto para completar o seu sentido. Como direto? Direto, ó. A criança lê uma história. Se eu só dissesse assim, a criança lê, ponto. Vocês iam dizer, tá, a criança lê. Tá, mas o que ela tá lendo? Ela lê algo? Sim, ó, porque quem lê, lê algo. Quem lê, lê algo, né? Então, essa é a lógica. Então, se ela lê algo, eu tenho que ter o que ela está lendo. O que ela está lendo? Uma história. Isso, uma história, é o complemento deste meu verbo aqui. Então, este meu verbo é um verbo transitivo direto. E aí, nós vamos para uma análise sintática e vamos descobrir que uma história é o meu objeto direto, que completa o sentido do verbo. Então, por isso é muito importante entender uma partezinha primeiro, para depois dar o segundo passo dentro da língua portuguesa. Os verbos transitivos indiretos, eles precisam geralmente de um complemento indireto para completar o seu sentido. Então, veja o exemplo aqui. A professora sorri aos alunos, tá? Lembram sempre, a professora sorri, ponto. Tá, mas sorri, né? Quem sorri, sorri de algo ou a algo, né? Então, sempre buscando a lógica do verbo. Então, sorri a quem? Aos alunos. A quem? Aos alunos. Então, aqui eu tenho o meu verbo transitivo indireto. Nós temos também, ó, vai ter verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, tá? Também chamados de bitransitivos. Isto é, aceito um complemento direto, ou seja, um objeto direto, e um indireto, um objeto indireto, para completar o seu sentido. O pai lê. Então, quem lê, lê algo, né? Uma história aí, nessa frase, uma história a quem? A quem? Aos filhos. Então, nesta frase aqui, nesse contexto aqui, nós vamos ter, então, dois complementos, né? Um direto e um indireto. Vocês têm que observar que nesse complemento indireto sempre vai ter uma preposição. Onde está a preposição aqui, ó? A. Se fosse que o pai leu uma história as filhas, então teria uma crase aqui, lembram? Porque o que é a crase? É a junção da preposição a com o artigo a, que vai originar a crase, né? Então, também é importante aqui para rever a crase, né? Vocês vão me dizer assim, tá, prof, mas antes tinha o ler lá e só tinha um complemento. Pois é, vai ter verbos que vai mudar a sua forma dependendo do
contexto, dependendo da frase. Então, nós temos que sempre pensar a língua portuguesa dentro de um contexto, dentro de uma frase, né? É difícil você classificar isoladamente. Agora, os verbos de ligação, eles funcionam como um elo de ligação entre dois grupos, o sujeito e o predicado. E são aqueles verbos que vão nos dar o estado das pessoas, dos substantivos, né? Não só das pessoas. A menina está feliz. Ó, esse meu verbo está é o meu verbo de ligação. Está dando o estado. Como que a menina está? Ela está feliz, né? É o estado que está dando ali para ela. Então, é o verbo de ligação. Antes de eu entrar nas conjugações, quero fazer uma consideração aqui, ó. Os verbos de ligação mais importante é o verbo ser, tá? Quem tem dificuldades nisso tem que pegar lá o verbo ser e fazer toda a conjugação do verbo ser, tá? Porque ele é importantíssimo e muitas das pessoas acabam errando questões, errando conceitos, porque não conseguem identificar o verbo ser, tá? Então, tem que ir lá e estudar o verbo ser isoladamente, que é importante. Agora, as conjugações, tá? Nós temos 3. Os verbos terminados em ar, que é a primeira pessoa. Estudar, ensinar, procurar, memorizar, acompanhar, cansar, passar. E todos terminados em ar. Temos os terminados em er, da segunda conjugação. Escrever, aprender, ler, compreender, fazer, ser. Temos da terceira conjugação, corrigir, descobrir, repetir, introduzir. E aqui nós temos uma exceção, que é o verbo pôr, tá? Todos os verbos formados a partir dele, dispor, repor, compor, pertencem à segunda conjugação. Porque lá no latim, né, ele era o ponere, né, com a temática e. Vocês sabem que a língua portuguesa ela vem do latim, né? Então, o por lá no latim era ponere, né? E são os verbos que vão estar terminados aqui em or. E tem em ur? Não, não tem em ur. São essas as nossas terminações, tá? Agora, o verbo, né? Ele tem a vogal temática e o tema, quando a gente faz uma estrutura das palavras, né? O tema do verbo encontra-se retirando o R, final do infinitivo. A última vogal do tema é a vogal temática. Então, ó, aqui eu tenho o verbo estudar. O que eu faço? Retiro o R final, tiro fora do infinitivo, né? O verbo tem que estar no infinitivo. Sobrou aqui esta vogal, tá? É a vogal temática. A é a minha vogal temática. E estudar é o que eu chamo de tema. Escrever, tiro o R fora, ó, retiro o R fora. Aí o tema escreve e a minha última vogal é minha vogal temática. Mesma coisa no partir. Tiro o R fora, sobra o tema, parte, e o I, minha última vogal, é minha vogal temática. O que é a pessoa? A pessoa é quem realiza a ação. E o número é quantas pessoas realizam a ação. Então, eu tenho os números no singular e tenho os números no plural. Tem as pessoas do singular, eu, tu, ele ou ela, e tenho no plural, nós, vós, eles, elas. É bem importante aqui, ó, ressaltar para vocês que o você e o vocês, eles são pronomes de tratamento, né? E eles estão aqui como se fosse o tu e o vós, mas eles podem ser como também o ele ou eles, tá?
vai depender do contexto da conjugação. Então, eu tenho a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do plural, né? Para quem não lembra disso, tem que fazer uma revisão sobre isso também. Agora vamos aos modos. O modo é como a pessoa que fala realiza a ação. É o modo, ó, a mãe diz lá, cuidado com teus modos não andam bem, né? É o modo como a pessoa fala e realiza a ação. Então, eu tenho o modo indicativo, tá? Que é o que nós mais utilizamos, né? Na nossa fala, no nosso dia a dia, é a ação real lá que está acontecendo, modo indicativo. O modo subjuntivo é uma possibilidade, né? É uma hipótese, eu não sei se vai acontecer de fato. Eu estou criando uma possibilidade, uma hipótese que pode acontecer. O modo imperativo é a ordem, né? Quando eu estou mandando, fazendo um pedido. E o infinitivo é a ideia geral do verbo, que ele não está conjugado, né? Que termina em R, né? Cantar, dançar, pular, correr, rir, né? Que nós vimos antes. O tempo. Quando se realiza a ação, né? Quando? É o tempo. Sempre quando eu pergunto quando, e minha resposta é o tempo. Então, o presente é o presente, é o hoje, né? É uma ação ou um estado que se passa no momento em que se fala. Eles passeiam no parque, quer dizer que neste momento, no presente, eles estão passeando no parque, né? O passado. O passado, então, eu disse antes lá, né, que quando a gente era criança, a gente aprendia assim, presente, passado e futuro, né? E o nome desse passado é pretérito. E nós temos no indicativo, né, no modo indicativo, que é o que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, nós temos 3 pretéritos: o perfeito, o mais que perfeito e o imperfeito. O perfeito é uma ação acabada, anterior ao tempo em que se fala, tá? Acabada. Eu fiz a ação. Eu comi a sopa. Comi, tá? Acabei a estação. Comi toda a sopa, estava uma delícia, ó. Comi. Acabada. Anterior ao tempo em que se fala. Eu estou falando aqui agora no presente, mas eu já fiz esta ação. O mais que perfeito é um acontecimento passado anterior a outro também já passado. Ele é o passado do passado, ó, ele é o passado do passado, né? Então, eu comera a sopa. Foi ontem que eu comi? Não, eu comer a sopa lá no inverno, junho, julho, né? Então, é o passado do passado. E o pretérito imperfeito é uma ação habitual ou repetida, prolongada no tempo, ou uma ação passada que ocorreu ao mesmo tempo que outra também passada. Ah, que confusão, prof, não estou entendendo. Ó, quando era bebê, comia muitas sopas. Era uma ação habitual, né? Porque eu comia sopa, minha mãe fazia sopa todo dia, eu comia sopa todo dia, tá? Repetida e prolongada no tempo, neste caso aqui. Mas ela pode ser uma ação passada, que ocorreu ao mesmo tempo em que outra também passada, tá? Ela comia, né? Mas não chegou a ser perfeito, não chegou a terminar, não está acabada, tá? O futuro. O futuro é uma ação futura. Eu estarei de férias na Páscoa, né?
E nós também temos dois futuros que eu não coloquei aqui para vocês, tá? Que nós temos o futuro do presente e temos o futuro do pretérito, tá? Como isso, professora? O futuro do presente, né, é uma ação futura. Eu estarei de férias na Páscoa. Vou dizer Natal, que está próximo do Natal, né? Eu estarei de férias no Natal. Agora, olha só, eu penso que eu estaria de férias no Natal, mas aí veio minha chefe e disse, ó, não vai dar para tirar, temos muito serviço no Natal. Então, eu estaria de férias no Natal, não vou mais estar. Então, nem chegou a acontecer e já nem vai mais acontecer mesmo. Então, esse é o futuro do pretérito, tá? Agora, vamos estudar um pouquinho sobre os verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, eles mantêm geralmente o radical em toda a sua flexão. O radical é aquela partezinha importante da palavra sem a vogal temática, tá? Então, tem o verbo cantar, ó. Canto, canto, canto. Esse é o meu radical, tá? Então, eu digo, eu canto. Tu cantavas. Nós cantaremos. Ó, presente, pretérito, futuro, né? E o radical, ele permaneceu o mesmo, ó. Canto, canto, canto. Quando acontece isso, nós chamamos de verbos regulares, porque mantém o mesmo radical. Agora, os verbos irregulares, eles não mantêm o radical durante a sua flexão, durante a sua mudança. Flexão é a mudança, né? Então, olha aqui. O verbo ir é ir, ir. Aí eu digo, eu vou, mudou tudo, né? Eu vou. Ó, não é mais ir, é vou, V-O, não é mais IR. Aí, tu vais, ó, não é mais VO, é VA. Nós iremos, ó, voltou o IR aqui. Eles foram, não é mais com V, não é mais com I, é com F. Ó. Então, ele é irregular, porque uma hora ele tá ir, outra hora ele tá com V, outra hora ele tá com F. Então, ele mudou o seu radical. Então, como ele mudou, ele é um verbo irregular, ele não segue uma regra. Regular, regra. Irregular, não segue a regra. Agora, a conjugação pronominal. Os verbos transitivos diretos, eles podem conjugar-se com os pronomes pessoais. O, a, os, as. Ó, o que eu disse. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Não estou falando de artigo aqui, eu estou falando que estas palavrinhas aqui são pronomes pessoais do caso oblíquo e que podem ser conjugadas junto com verbos transitivos diretos. Cuidam bem o que está dizendo o conceito. Que desempenha a função de complemento direto. Então, o, a, os, as vai ter complemento direto, vai ser objeto direto. Olha o exemplo. A Maria recebeu o prêmio e mostrou-o ao público. Função de objeto direto, ó. O que a Maria recebeu, né? Ela recebeu o prêmio, ó. E mostrou-o. Mostrou o quê? Mostrou o prêmio, tá? Ó, quem mostra, mostra algo, certo? Mostrou o quê? O prêmio. A quem? Ao público. Então, ó, ele é um verbo transitivo, nesse caso, direto e também indireto, que eu tenho ao público aqui, mas o que importa para nós é que ele é direto e que esse o está tendo a função de objeto direto, tá? Isso se torna um pouco complicado. A nossa aula hoje é sobre verbo, né? Só que quase é difícil a gente trabalhar algo separadamente dentro da língua portuguesa, porque uma coisa puxa a outra, né?
Então, o que eu quero que vocês gravem agora, neste momento, é que o verbo, ó, ele pode estar assim, ó, junto com um pronome pessoal, tá? E geralmente, quando for o a, o os e o as, ele vai desempenhar uma função de complemento direto, tá? Então, vamos ficar com essa ideia na cabeça que em uma aula futura, onde vamos aprofundar um pouco mais, nós podemos retomar esse conceito. Algumas particularidades da conjugação pronominal. Isso aqui é importantíssimo, tá? Quando a minha forma verbal, quando o meu verbo lá, ele terminar em R, S ou Z, tem um professor de língua portuguesa maravilhoso, que ele fala Rio Grande do Sul, ou o nome dele que começa com Z, né? Então, Rio Grande do Sul, Z. Os pronomes tomam a forma de lo, lá, los e las. Tá? Então, olha só o exemplo. Ó. Ela faz os doces. Faz, ó, terminou com Z. A minha forma verbal terminou com Z. Aí, para mim não repetir os doces, ó, eu não vou repetir os doces, eu vou trocar os doces por um pronome. Eu vou colocar o los. Ela falos. Falos, prof, meu, que estranho. Sim, é bem assim mesmo, tá? Ganhou acento porque aqui ficou uma sílaba tônica terminada em A. Aí a gente entra em regras de acentuação, outro conteúdo para se estudar, né? Português é assim, nunca para. Mas, olha, não ia ficar legal dizer assim, faz-los, né? Então, eu tiro o Z e acrescento lá. Agora, quando a forma verbal, ela termina num ditongo nasal, os pronomes tomam a forma de no, na, nos, nas. Elas fazem uma corrida. Elas fazem, ó, fazem. Não é um ditongo nasal? Fazem. Não parece que eu estou dizendo EI aqui? Fazem. Como que eu sei se é nasal? Tranca o nariz e tenta falar a palavra. Fazem, fazem, fazem. Hã? Parece que o som não sai perfeitamente. Parece que o som fica preso ali no nariz, né? Parece que a gente está fanho, na verdade, né? Assim falam, né? Fanho. Então, eu acrescento o na. Então, ao invés de usar uma corrida, eu substituí uma corrida pelo na. Elas fazem na, tá? Agora, no futuro do indicativo e no condicional, os pronomes tomam a forma de lo, lá, los, las e integram-se no interior da forma verbal. Também é importante esse conceito quando a gente trabalha a colocação pronominal, né? Para a gente entender que este fenômeno acontece no futuro do indicativo e no condicional. Eles comerão os bolos. Eles comerão, futuro. Então, eles comê-los-ão. Ai, professora, meu Deus, que difícil. Sim, gente, é um pouco difícil, não vou negar para vocês que é um pouco difícil. Mas se eu aprendo a colocar essas regrinhas numa dissertação, né? Lá para o Enem, lá para o vestibular, lá na minha vida profissional, né? Eu coloco isso em prática e bem colocado, vejam o grau de formalidade, o grau de um texto culto eu vou estar produzindo, né? Isso vai enriquecer muito a minha escrita. E é por isso que nós trabalhamos essas regrinhas, tá? Trabalhamos essas regrinhas para colocar em prática nas nossas escritas, nos nossos textos, né, de língua portuguesa e para poder entender. Agora, os pronomes ocorrem antes das formas verbais quando? Quando que eles ocorrem antes das formas verbais? Entrando já em colocação pronominal, ó.
A forma verbal se encontra no modo subjuntivo. Melhor que o largues. É melhor que. É subjuntivo porque eu estou dizendo para largar? Não. Né? Eu estou afirmando que vai largar? Não. Eu estou usando uma hipótese aqui, né? Esse que aqui, ele atrai esse pronome para cá para vir para frente do verbo, antes da forma verbal. Quando a frase tem forma negativa, também ele vem. Comprei um livro, mas não o li. Né? Como é que a gente fala isso no dia a dia, na nossa linguagem informal? A gente diz assim, eu comprei um livro e não li, né? Comprei o livro, mas não li, né? Agora, olha só, comprei um livro, mas não o li. Que chique, né? Que formal, que lindo, que construção maravilhosa, né? É isso que nós temos que buscar. Então, esse não está atraindo esse pronome para vir para frente do verbo. Depois, a preposição para. Ele correu para a ajudar. Para a ajudar? Sim, só que este a não é uma preposição. Ele é um pronome, tá? Então, eu tenho que cuidar se ele está sendo na frase um pronome ou uma preposição, né? Para ver bem a função que ele está exercendo ali. A frase começa por determinados pronomes indefinidos. Todos o ajudaram. São pronomes indefinidos, todos, né? Então, todos o ajudaram. Então, é isso que nós tínhamos para hoje, pessoal. Uma revisão muito rápida sobre verbos, que é só para nós lembrarmos de alguns conceitos, para que a gente possa aprofundar algo mais na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!